Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos hoje trazer as últimas notícias sobre a questão da reestruturação para a PF, para a PRF e para o DPEM. Como vocês sabem, eu não vou resumir toda a história porque ela é muito longa, mas o governo tinha sinalizado de realizar uma reestruturação para as carreiras policiais federais. E depois de subir em cima do muro, depois de pressão de outros servidores federais que também queriam uma recomposição da remuneração, e é importante dizer uma recomposição justa da remuneração, a gente houve um grande desgaste pela inflação e os servidores só queriam que a Constituição fosse cumprida aí com a recomposição salarial para que não ocorresse perda inflacionária. Nós sabemos da situação que o Brasil passa. Eu recebo muitas críticas aqui, mas o Brasil está passando, mas primeiro, uma questão constitucional, essa recomposição, ninguém gosta de perder a inflação, perder para a inflação, e está todo mundo sofrendo isso, e o governo gasta em vários outros setores, eu não vou colocar aqui, que são menos importantes do que essa perda inflacionária. Basta você pesquisar, uma simples pesquisa, você vai descobrir setores em que o governo gasta bilhões que poderiam estar sendo usados aí para os servidores federais. O que está acontecendo agora? Eu quero colocar as últimas notícias, eu dei uma pesquisada muito forte hoje. Nos últimos dias houve aí reuniões, na verdade uma grande reunião entre 10 representantes de entidades ligadas aos policiais, PF, PRF e o DPEM. Eu vi alguns jornais falando da PF, né? É muito engraçado como a própria imprensa às vezes desconhece todas as carreiras, os órgãos, né? Então eles falaram a PF, não, a PF, PRF e o DPEM. É sempre importante lembrar, sobretudo, o DPEM, que muita gente acaba esquecendo. E nesse encontro aí marcado às pressas, por causa da pressão das carreiras, para quem não sabe, nos últimos dias, tanto a PRF como o DPEM, como a própria Polícia Federal e várias entidades lançaram notas ameaçando o governo, ameaçando de ruptura com o governo, já que essas carreiras têm um forte apoio aí, ao governo do presidente Bolsonaro. E por causa disso fizeram essa reunião com 10 entidades. A gente não sabe o que foi falado na reunião, mas a revista Isto É, e eu vou até ler aqui, coloca uma proposta absurda do presidente, que é a seguinte, eu vou ler aqui, ó. Na tentativa de assegurar o apoio das forças federais, a mando do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro promete uma grande reestruturação das carreiras para 2023 com novos benefícios e aumento salarial diferenciado. E daí aqui ele coloca aqui, imagine quem estava na reunião, a indignação, né? Porque essa promessa foi feita já há muito tempo, de valorização das polícias. E daí agora você pega e joga para depois da reeleição. Eu imagino a indignação de quem estava no momento. Ninguém acreditou na malandragem, o problema é que isso está condicionado totalmente à sua reeleição. Então, nós vivemos em ano eleitoral, um ano muito sensível, um ano que ninguém quer desavença com ninguém, né? Nenhum político quer desavença com ninguém. E o presidente tentou aqui uma manobra. Falou, olha, eu vou dar a reestruturação, mas vai ser em 2023. O grande desespero dos políticos é perder apoio, seja dos servidores federais, seja a questão do que os próprios servidores federais podem fazer à população em geral por meio da greve, e tudo isso daí está em jogo, né? Então o presidente aqui tentou uma manobra de falar, olha, eu vou dar em 2023 essa reestruturação, porque daí você conseguiria o apoio das polícias federais aí para eleição, que é o que os políticos mais querem, né? Seja o presidente na tentativa de reeleição, seja os outros políticos. E, segundo o que está sendo discutido, é que as polícias federais estão tentando aí pelo menos um reajuste entre 16% e 20% aí da remuneração deles. Esse é o objetivo deles. Vários parlamentares estavam presentes nessa reunião e o ministro da Justiça, aí, o Anderson Torres, falou que vai levar aí essa pretensão ao presidente de pelo menos conseguir um aumento de 2 dígitos para as polícias federais. O que eu acho de tudo isso? Isso daí vai acontecer, eu acho que os políticos vão tentar o máximo possível enrolar. É impossível, talvez,
conseguir agradar todo mundo, né? Já que as próprias carreiras federais não ficaram satisfeitas com 5%, já que não repõe a inflação. E o que vai acontecer agora? Vai acontecer essa enrolação, essa promessa em cima de promessa, jogando para 2023. E o que aconteceu, inclusive, tudo isso corrobora, né? Foi um dos primeiros canais a colocar a notícia que o governo ia dar um reajuste, poderia dar um reajuste de 5%, e muita gente criticou, falou, não, você acredita nessa imprensa? Cara, isso já está certo, já está consolidado, que essa é a ideia inicial do governo. Talvez não seja a final, talvez o governo goste de tirar febre, de lançar a notícia e ver como que vai ser a reação, então vai depender muito da reação das polícias federais. As polícias federais não têm a greve à disposição, né? Já há entendimento da justiça que as polícias não podem fazer greve, então isso fica um prejuízo frente a outras carreiras, né? Por exemplo, uma carreira do Banco Central pode fazer uma greve e parar o Pix de todo o país. Imagine como as pessoas podem ser prejudicadas. As polícias não podem, mas elas podem usar de outros recursos e certamente vão usar. Eu acho que agora a grande questão é a questão da pressão que essas categorias vão fazer e vão fazer. Ah, mas poxa, o Brasil, e eu entendo que as pessoas colocam, mas esse é o jogo. Se não fizer pressão, não vai, o governo, na verdade, vai tentar escolher o caminho que ele menos se prejudique. E ele escolheu o caminho de prejudicar as forças policiais, na verdade nem de prejudicar, né? Eu acho que prejudicar fica até ruim falar, mas escolheu o caminho de quebrar uma promessa às forças policiais, porque isso era o menos danoso. Inclusive, eu queria pedir desculpa. Não, nem desculpa, né? Mas eu conversei com um inscrito e ele colocou de uma maneira muito clara. Cara, o governo não vai pegar o caminho da reestruturação. Porque as forças policiais, elas apoiam o governo. E quebrando aí uma promessa com eles, ainda assim muita gente vai apoiar o governo. Nas outras forças não tem tanto apoio. Então quebrar, se você pelo menos dá um aumento, tudo, você vai apaziguar a situação e vai ser o caminho mais benéfico. E eu falei, pô, mas foi uma promessa, puxa, mas eles vão queimar. Tentei colocar minha posição e, meu amigo, você estava certo. O governo, numa jogada política, resolveu agraciar todas as carreiras e se queimar com as forças policiais frente à promessa que ele fez. E eu creio que esse vai ser o caminho, mas a mobilização pode mudar muitas ideias. Vamos ver o que as polícias podem fazer frente a esse quadro ou se o governo vai ceder. A grande questão é acontecer a reestruturação. Eu creio que se o governo quisesse pelo menos dar uma amenizada, poderia falar, olha, nós vamos fazer a reestruturação, porque, lembrando, a reestruturação, parte dela não implica necessariamente em gasto. Você falar que você vai aumentar o número de vagas não implica imediatamente em gasto. Você falar que vai modificar algumas coisas nas carreiras, como, sei lá, novos cargos, isso não implica em gasto imediatamente, né? Pode implicar no futuro. Então, o governo já podia sinalizar, vamos fazer a reestruturação no que não é a modificação de remuneração. Podia já indicar isso, mas o governo, por alguma razão, não indica, o que traz preocupação, sobretudo para os excedentes, para o pessoal que quer entrar na PRF e que necessita de mais cargos vagos para conseguir o intento deles. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Eu acredito que hoje o governo vai dar esse 5%, vai enrolar. Eu acho que o governo ele tenta enrolar as categorias e você vai ver no INSS isso acontecendo, né? O governo se reúne com a categoria, às vezes um representante não vai, fala que vai decidir depois, fica tentando jogar, porque eles tentam procrastinar o máximo possível. Resta aí as categorias ter a malandragem de entender esse processo e partir aí para medidas de mostrar indignação, tanto para o governo como para a sociedade frente aí à promessa quebrada do governo. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários e bora estudar!